Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. São 35 anos rodando o Brasil como caminhoneiro. Nesse tempo todo, eu já vi de tudo na estrada. Acidentes graves, situações inexplicáveis, coisas que fariam qualquer um duvidar da própria sanidade. Mas posso garantir uma coisa: a experiência mais aterrorizante que eu já vivi não aconteceu durante o trabalho. Aconteceu numa noite que deveria ser apenas mais uma viagem de volta para casa, depois de umas férias bem merecidas com minha esposa e meus 2 filhos. Por causa do meu trabalho, eu passo o ano todo viajando pelo país inteiro, entregando mercadoria. Só que dessa vez era diferente. A gente tinha passado alguns dias na praia, descansando e curando as feridas de um ano muito cansativo de trabalho. Agora, a gente voltava para casa. Então, naquele dia, a gente levantou cedo, pegamos nossas coisas, colocamos as malas no carro. Nos despedimos de todo o pessoal da pousada pequena onde a gente ficou, já que eles nos trataram maravilhosamente bem. Entramos na nossa caminhonete e começamos a viagem de volta para casa. Da cidade onde a gente mora até o litoral, onde passamos as férias, são cerca de 900 quilômetros, umas 14 horas de estrada. Um pouco mais, na verdade, levando em conta que a gente gosta de parar nas cidadezinhas e pontos turísticos no caminho para tirar fotos e comprar lembrancinhas. Naquele dia, já passava da meia-noite. Eu estava dirigindo pela BR-116 e a gente estava passando perto de um povoado agrícola. De repente, eu olho pelo retrovisor e vejo as luzes de um carro vindo em altíssima velocidade e parecia que vinha direto na nossa direção. Eu mal consegui reagir e jogar o carro para o lado. Eu quase saí da pista para conseguir desviar dele. O carro passou como uma flecha a milímetros da minha caminhonete. Minha esposa deu um grito de susto, porque foi muito, muito perto mesmo de bater na gente. Mas, felizmente, graças a todos os meus anos de experiência no volante, eu consegui manobrar o carro direito e evitar que aquele louco batesse na gente. Infelizmente, foi tão rápido que eu não consegui ver a placa do veículo, mas eu vi que era uma picape Silverado de cor azul. Depois disso, eu parei o carro no acostamento e perguntei para os meus filhos, que estavam no banco de trás, se eles estavam bem. Eles também estavam um pouco assustados, mas me disseram que sim. Então, depois de uns minutos, eu voltei a dirigir. Só que, alguns quilômetros mais à frente, a gente viu que tinha um congestionamento enorme. Tinha muitos carros parados com o pisca-alerta ligado. Naquela hora, eu soube que alguma coisa tinha acontecido. Eu estacionei o carro no acostamento, falei para minha esposa e meus filhos esperarem dentro da caminhonete e fui ver o que estava acontecendo. Eu fui passando entre os carros e logo consegui ver que, uns metros mais à frente, estava o motivo do engarrafamento. Já havia vários motoristas parados, alguns olhando de longe, outros tentando ajudar como podiam. Quando eu cheguei perto o suficiente, eu pude ver que a mesmíssima picape Silverado, que quase bateu em mim agora há pouco, estava uns 20 metros fora da estrada, destruída, toda retorcida. Pelo jeito, ela tinha capotado. O que não me surpreendeu nem um pouco, considerando a velocidade que ela vinha. E perto dela tinha um corpo que alguém já tinha coberto com uma manta. Mais à frente na pista tinha outro carro capotado. Esse era um Ford Focus preto. E bem perto de onde estava esse carro, ou o que sobrou dele, também tinham 4 corpos cobertos com cobertores que outros motoristas devem ter tirado dos próprios carros, porque a polícia rodoviária ainda não tinha chegado. Quando eu cheguei um pouco mais perto do Focus, que estava uns 10 metros adiante, eu percebi que dentro daquele monte de metal retorcido, no meio da destruição, tinha o que parecia ser um pezinho. Eu cheguei mais perto para ter certeza do que eu tinha visto e... sim, realmente era um pé,
O pé de uma criança. Tinha uma criança ainda presa lá dentro, num lugar que era difícil de ver. Imediatamente eu gritei para os motoristas que estavam ali perto e contei o que eu tinha visto. Então, vários homens vieram correndo e a gente começou a mexer cuidadosamente nos escombros para tirar a criança que estava dentro do carro, na esperança de que ela ainda pudesse estar viva. Embora, pelo estado que aquele carro ficou, isso era muito pouco provável. Mas mesmo assim a gente tinha que tirar ela dali. Um dos motoristas que estava ali, que aparentemente tinha chegado logo depois da batida, contou pra gente que tinha visto os carros capotados, em chamas. Ele disse que tentou se aproximar, mas o fogo era muito intenso e ele teve que esperar até conseguir apagar parte das chamas com o extintor que tinha no carro dele. Segundo ele, o motorista da Silverado vinha em alta velocidade, perdeu o controle e acertou em cheio o Focus. Pelo jeito que ele dirigia, devia estar bêbado. Pelo que a gente podia ver, havia 4 corpos cobertos perto do Focus. Pareciam ser uma família inteira e, pelo visto, ninguém tinha sobrevivido ao impacto. Mas agora a gente sabia que, na verdade, eram 5 pessoas que iam naquele veículo e que talvez essa criança tivesse tido mais sorte. Entre todos os voluntários, a gente conseguiu tirar a criança do monte de metal. Mas foi então que a gente percebeu que não era um menino, e sim uma menina. Uma garotinha de uns 5 anos que, infelizmente, também não sobreviveu ao acidente. A gente deitou a pequena ao lado do resto da família dela. Eu permaneci ali, ajoelhado ao lado dela, e senti um peso enorme no meu coração. Como pai, eu não conseguia evitar de sentir uma tristeza imensa por aquela família, que podia ter sido a minha, se eu não tivesse conseguido reagir rápido. Uma menina linda, que me lembrou a minha própria filha quando tinha a idade dela, e com um sentimento paternal profundo, eu passei a mão pelo cabelo dela, longo e escuro, e acariciei a bochecha dela. Eu não consegui evitar de derramar algumas lágrimas, sabe? Eu me senti profundamente comovido e muito impotente naquela hora. Logo depois disso, eu levantei o olhar e vi que estavam se aproximando uma ambulância e uma viatura da polícia rodoviária. Nesse caso, era só uma questão de recolher os corpos, porque ninguém sobreviveu ao acidente. E isso me fez pensar, mais uma vez, no quão perto a minha família e eu estivemos de ser as vítimas daquela noite. Ao ver que os paramédicos estavam chegando, eu saí dali e voltei para minha caminhonete com a minha família. Eles me perguntaram o que tinha acontecido e eu contei tudo o que tinha ocorrido. Então, tanto a minha esposa quanto os meus filhos ficaram muito abalados, com certeza pensando a mesma coisa que eu. Podia ter sido a gente. A gente esperou no carro enquanto as autoridades cuidavam do acidente. Depois de um tempo, nós vimos que a ambulância foi embora, em seguida a viatura, e só ficou a polícia rodoviária registrando a ocorrência. Então, a pista foi liberada e nós pudemos seguir viagem. Até aquele momento, apesar do cansaço da viagem longa, o clima no carro estava tranquilo. A gente conversava, ouvia música baixinho, mas daquele ponto em diante, ficamos todos em completo silêncio. Durante todo o trajeto para casa, eu não consegui tirar da cabeça a imagem daquela garotinha. Eu realmente me sentia muito triste. Meu coração ficava partido só de pensar nela e na família dela. Eu não parava de imaginar que talvez eles fossem uma família que vinha de viagem, como a gente. Que segundos antes, eles também estavam rindo, fazendo piadas e planos para o futuro. Pensar nisso realmente me afetava muito. Chegamos em casa, ainda em silêncio. Meus filhos, Marcos e Rafaela, de 16 e 17 anos, foram para os seus quartos sem dizer uma palavra. A gente nem desceu as coisas do carro. Antes de subirem para os quartos, Rafaela veio até mim e me abraçou forte. Pai, eu fiquei com tanto medo, ela sussurrou. Marcos também se aproximou. E ficamos ali, os 4, abraçados por alguns minutos, sem precisar dizer mais nada.
Aquele abraço dizia tudo. Minha esposa, que me conhece como ninguém, foi preparar um café assim que a gente chegou. Ela sabe que isso me ajuda a acalmar os nervos e a relaxar um pouco quando eu fico tão tenso como eu estava. Eu subi para o meu quarto para tomar um banho, mas eu continuava sem conseguir parar de pensar naquela menina. A imagem dela estava fixa na minha cabeça, como uma fotografia. Eu saí do banho e fui até a pia escovar os dentes. Em certo momento, eu levantei o rosto para me olhar no espelho. Mas quando eu fiz isso, eu quase caí para trás do susto que eu levei. Ao me olhar no espelho, eu vi que a garotinha estava parada atrás de mim. Instintivamente, eu virei para olhar para ela, mas ela não estava mais lá. Eu virei o rosto para o espelho de novo, mas ela não aparecia mais. Naquele momento, eu pensei que tinha sido uma alucinação, por causa do cansaço. O que eu não sabia é que aquele ia ser o começo de um pesadelo terrível. Naquela noite, eu estava tão cansado que assim que eu botei a cabeça no travesseiro, eu caí num sono muito profundo. No entanto, um tempo depois, eu comecei a ter um episódio horrível de paralisia do sono. Eu acordei com o som de uma voz de criança que cantarolava uma música que eu não conhecia. Parecia uma música em inglês ou em outro idioma, porque a voz infantil que cantava parecia balbuciar palavras sem sentido. Sabe? Como quando você escuta uma música num idioma que você não sabe e começa a cantar do jeito que você ouve. Então eu abri os olhos e tentei me levantar, mas não consegui. Eu olhei para um lado e vi minha esposa dormindo. Depois, olhei para o outro e pude ver o relógio no meu criado mudo. Ele marcava 13h05 da madrugada. Então eu continuei procurando o som e dirigi o olhar para os pés da minha cama. E ela estava lá. Era ela, a menina do acidente. Ela estava parada ali, me olhando da escuridão, cantarolando a música e me encarando fixamente. Naquele momento, eu tentei ficar de pé e não consegui. Eu tentei, sei lá, chamar minha esposa, fazer alguma coisa, mas eu não conseguia me mexer. Eu estava completamente paralisado e também não conseguia falar. Então eu voltei meu olhar para a menina e vi, apavorado, a pequena subir na minha cama e começar a escalar o meu corpo. O corpo dela estava gelado, e à medida que ela avançava, eu podia sentir um arrepio horrível percorrendo minha espinha. A menina continuou subindo até que chegou na altura do meu peito. Ela encostou a cabeça nele, e exatamente no momento em que ela fez isso, eu comecei a sentir uma dor muito aguda no lado esquerdo do meu peito. Mais uma vez, eu tentei desesperadamente me mexer e gritar, mas não conseguia. A voz não saía, mas o pior ainda estava por vir. De um momento para o outro, a voz da pequena começou a ficar mais espectral e distorcida. Então, ela levantou a cabeça e continuou subindo, até posicionar o rosto dela bem na frente do meu. E quando eu vi aquele rosto, frente a frente, eu senti o maior terror que eu já experimentei em toda a minha vida. O cabelo dela caía dos dois lados do meu rosto, como uma espécie de cortina. O rosto dela era completamente branco, um branco desumano. E onde deveriam estar os olhos? Só tinham 2 buracos negros e vazios. Naquele instante, minha respiração parou. Agora, eu não podia me mexer, nem gritar, nem respirar. E meu peito doía horrivelmente. Então ela se aproximou um pouco mais do meu rosto e deu um sorrisinho muito sinistro. Nessa hora, eu acordei. Quando eu finalmente saí daquele estado, eu puxei uma bocada de ar imensa e comecei a respirar ofegante, porque minha respiração tinha realmente parado. Então, minha esposa acordou e, ao me ver naquele estado, me perguntou o que estava acontecendo. Mas não tinha como explicar aquilo para ela naquele momento. E imediatamente eu percebi outra coisa. Eu ainda estava com uma dor aguda, pontadas, no lado esquerdo do peito. Eu levei minhas mãos até ali e disse para minha esposa pegar o celular e ligar para o SAMU, o mais rápido possível, porque eu estava tendo um infarto.
Minha esposa pegou o celular e ligou para o SAMU na mesma hora. Felizmente, bem perto da minha casa tem uma UPA e a ambulância demorou só alguns minutos para chegar. Os paramédicos me atenderam e, depois de fazerem vários exames, concluíram que, felizmente, não era um infarto. Eles me perguntaram se eu tinha passado por alguma situação muito estressante ou algum susto grande recentemente. Eu disse a eles que, na noite anterior, eu tinha presenciado um acidente de carro bem trágico. E eles me disseram que eu podia ter sofrido um ataque de pânico. O médico me receitou uns comprimidos para os nervos, mas eles serviram de pouco. Tomei os remédios por alguns dias, mas eles não faziam diferença nenhuma. Pensei em voltar ao médico, mas tinha medo. Medo de que me achassem louco se eu contasse sobre as aparições. Então eu não contei nada disso para minha esposa. Eu não queria preocupar ela e, além disso, como eu explicaria algo que nem eu mesmo entendia? Nas noites seguintes, aquele pesadelo se repetiu várias e várias vezes. Era sempre o mesmo pesadelo. A menina cantarolando a música e subindo pelo meu corpo. Era apavorante e sufocante. Mas não era só isso. Ela começou a aparecer em todos os lugares, a qualquer hora do dia. Eu via ela parada num canto enquanto eu almoçava com a minha família, ou na porta de uma loja, na lanchonete, em todo lugar. Sério, eu sentia que estava enlouquecendo. No entanto, quando eu achava que não podia piorar, o pior aconteceu. Umas 2 semanas depois, eu voltei ao meu trabalho como caminhoneiro e me passaram minha primeira viagem. Estranhamente, na noite antes de eu embarcar na viagem, eu não tive pesadelos. Eu dormi tranquilo e acordei relaxado, coisa que não acontecia desde a noite do acidente. Então, eu levantei de bom humor, pensando que finalmente tudo aquilo tinha passado. Talvez fosse só um episódio de estresse por tudo o que aconteceu. Então, eu tomei minha xícara de café de sempre de manhã com a minha esposa, e depois liguei meu caminhão e saí para a empresa, para buscar a carga que eu tinha que entregar no estado vizinho naquela mesma tarde. Se tudo corresse bem, eu conseguiria voltar ainda naquela noite. Tudo começou como o previsto. Eu demorei umas 6 horas para chegar no local da descarga. Só que a descarga demorou mais do que o previsto. Houve atrasos com a documentação, problemas no depósito. Quando finalmente terminaram de descarregar, já eram quase 8 da noite. Mesmo assim, eu decidi voltar para casa, para não ter que dormir fora. Então, assim que liberaram o caminhão, eu liguei ele de novo e peguei a estrada de volta. Só que, quando eu estava no caminho, eu decidi ligar o rádio para me distrair. E estava tudo bem. Até que, em certo ponto, começou a tocar uma música que eu reconheci na hora. Era a mesma música que a menina cantarolava quando aparecia no meu quarto. Naquele momento, eu comecei a sentir um arrepio no corpo todo, o mesmo que eu sentia quando ela subia na minha cama todas as noites. Então, eu olhei para o meu lado e ela estava lá, no banco do carona. Já eram quase 11 da noite quando aquilo aconteceu. Eu estava há cerca de 3 horas na estrada de volta. Naquela hora, o susto foi tão grande que eu virei o volante bruscamente, fazendo o caminhão invadir a pista contrária. Mas eu rápido voltei o olhar para frente, para tentar recuperar o controle. E foi aí que eu vi que vinha outro caminhão de frente. E enquanto eu tentava desviar dele, eu saí da estrada. O caminhão quase capotou. Mas, mais uma vez, meus anos de experiência no volante fizeram a diferença e, contra todas as chances, eu consegui evitar que o caminhão virasse, salvando assim a minha própria vida. Eu pulei do caminhão e comecei a puxar o ar rapidamente, porque eu sentia que todo aquele tempo eu não estava respirando. Então eu vi que vários veículos tinham parado e alguns motoristas se aproximaram para ver como eu estava. Eu disse que estava bem, que estava tudo sob controle, mas isso estava muito longe de ser verdade. Eu estava perdendo o juízo, e isso era perigoso para mim e para os outros. Um dos motoristas que parou era o outro caminhoneiro que eu quase acertei em cheio. E o outro, por coincidência, também estava indo para a minha cidade. Para o primeiro, eu pedi desculpas.
e para o segundo, eu pedi encarecidamente que me escoltasse. Eu disse que não estava me sentindo muito bem. O bom homem concordou e ficou atrás de mim o caminho todo, até eu chegar na empresa. Eu agradeci muito a ele e disse que se ele precisasse de algo, era só chamar, que eu estava à disposição. Naquela noite, eu deixei o caminhão na garagem da empresa. Eu estava tão abalado, tão nervoso, que não conseguia nem pensar em dirigir de novo, nem mesmo para ir até minha casa. Minha cabeça estava uma bagunça. Peguei um táxi e fui direto para a casa dos meus pais, que não moravam muito longe dali. Eu precisava contar para alguém o que estava acontecendo comigo, e a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi meu pai. Ele também foi caminhoneiro durante quase a vida toda. Então, quando eu cheguei, depois de tomar uma xícara de chá que a minha mãe preparou com muito carinho para mim, eu sentei de lado com meu pai e contei tudo o que tinha acontecido comigo durante essas últimas semanas. Meu velho me escutou atentamente. E quando eu terminei de falar, ele ficou em silêncio por um momento. Ele disse: "Espera aí um pouco", e foi para o quarto dele. Logo ele voltou com uma coisa nas mãos. Era um cordão que tinha como pingente uma imagem de São Cristóvão. Ele me disse que esse cordão era benzido e também que São Cristóvão era o santo padroeiro de todos os motoristas e viajantes da estrada. Meu pai me explicou que aconteceu uma coisa parecida com ele e que com muitos motoristas também já aconteceu. Segundo meu pai, quando acontecem eventos trágicos como esse, isso costuma atrair espíritos ruins, coisas ruins que se alimentam da dor e do medo. E talvez, quando eu toquei a pequena daquele jeito, com aquele sentimento paternal tão intenso, com aquela dor no coração, talvez eu tenha criado uma ligação com aquela energia. E esse espírito maligno, que se alimenta de tragédias como essa, aproveitou essa ligação para se agarrar em mim usando a imagem dela. Meu pai me disse para usar o cordão dia e noite e nunca tirar, que eu precisava ter fé e ser forte. Eu obedeci. Coloquei o cordão e não tirei mais. Naquela primeira noite, eu ainda tive o pesadelo, mas percebi que era menos intenso, menos real. A menina parecia mais distante, como se algo a impedisse de chegar perto. Na segunda noite, ela apareceu no canto do quarto, mais longe ainda, quase como uma sombra. E depois de uma semana usando o cordão, os pesadelos pararam completamente. Essa história aconteceu há 10 anos. Desde então, nunca mais tive aqueles pesadelos horríveis. Nunca mais vi aquela figura. O cordão de São Cristóvão que meu pai me deu continua comigo até hoje. Mas tem uma coisa que mudou para sempre: a forma como eu vejo a estrada, principalmente à noite. Meus olhos ainda procuram o banco do carona de vez em quando, só para confirmar que estou sozinho na cabine. E quando passo por aquele trecho da BR-116, mesmo em plena luz do dia, eu acelero um pouco. Não por medo do que pode aparecer, mas por respeito ao que eu sei que existe. Porque tem coisas que a gente não esquece, não importa quanto tempo passe. Elas ficam ali, guardadas num canto da memória, esperando a escuridão para nos lembrar de que nem tudo tem explicação. Meu nome é Paulo. O que vou contar aqui é a noite que mudou minha vida para sempre. Até hoje, 14 anos depois, ainda acordo sobressaltado, suado, relembrando cada detalhe daquilo. É a história de uma decisão que tomei no escuro e que nunca mais consegui esquecer. Eu tinha 22 na época. Eu estava saindo com Amélia, uma garota que morava num povoadozinho bem afastado, nos arredores de Goiânia. O lugar era uma calmaria só, mas era isolado. Só tinha uma estradinha de acesso para chegar lá. Amélia era uma pessoa fantástica e eu estava caidinho por ela. Por isso, eu não media esforços. Dirigia quilômetros só para ir buscar ela lá. Certa vez, uns primos dela, que eram de outro estado, apareceram para visitar. Amélia então me perguntou se eu podia levar eles junto com a gente para dar um rolê em Goiânia. Eu topei na hora.
Naquele sábado, peguei o carro e fui até o povoado buscar todo mundo. Assim que cheguei, ela e os primos embarcaram. Minha namorada sentou no banco da frente comigo e os primos foram no banco de trás. A noite foi ótima. Rodamos pela cidade, depois paramos numa boate famosa de Goiânia. Bebemos alguma coisa, conversamos, demos risada. Foi muito bom, de verdade. A gente só saiu de lá pelas 3:30 da manhã, o que era bem tarde, especialmente porque o povoado dela ficava a quase 1 hora de distância de onde estávamos. Eu tinha tomado uns drinks, então voltei dirigindo bem na manhã. A última coisa que eu queria era arrumar um acidente naquela altura. Eram umas 4:35 da manhã quando a gente pegou a estrada de terra que levava para a entrada do povoado. Estava um breu total, um deserto, o que era normal, né? Aquela estrada só servia para ir para o povoadinho. Ninguém em sã consciência estaria entrando ou principalmente saindo de lá àquela hora. Só que quando estávamos chegando, a gente viu lá na frente, a uns 400 metros, os faróis de uma Amarok vindo na nossa direção. Ela passou voando por nós. Era um modelo novo. Dava para ver que era uma caminhonete cara. Eu nem dei bola, mas Amélia comentou que achou esquisito. Disse que nunca tinha visto aquela caminhonete por ali. A gente continuou dirigindo. Uns 200 metros depois, já bem perto da entrada do povoado, notamos uns sacos de lixo pretos jogados no acostamento. Eu já estava dirigindo devagar, porque a estrada era de chão e eu não queria detonar o carro. Foi aí que, do nada, ela falou: "Para o carro." Eu freei sem entender. "O que foi?" E ela disse que tinha visto um dos sacos se mexendo. Aquilo me gelou. Como assim se mexendo? Ela insistiu que sim, que viu mexer e que queria ir lá olhar. Ela cismou que alguém tinha vindo abandonar um bicho ali. E, infelizmente, isso não é coisa de outro mundo. Tem muita gente sem coração que larga bicho na estrada como se fosse lixo. Ela tinha certeza que era isso. Amélia praticamente me suplicou para a gente ir lá soltar o que quer que fosse. Eu fiquei na dúvida. Já era quase de manhã. Eu tinha que trabalhar dali a pouco. Mas, ao mesmo tempo, me senti mal. Pensei que seria uma covardia ir embora e deixar um bicho ali, preso no saco para morrer. Respirei fundo. Olhei para Amélia e vi aquele olhar de súplica nos olhos dela. Soltei o cinto e saí do carro. Ela veio logo atrás. Nós dois cruzamos a estradinha de terra. Quanto mais a gente chegava perto, pior ficava o cheiro. Um fedor de coisa podre, de carne estragada. A gente até pensou que podia ser algum animal morto ou carcaça de gado, já que ali perto tinha muita fazenda de pecuária. Mas nada no mundo podia ter preparado a gente para o que realmente estava ali. Quando cheguei, vi que eram uns 5 sacos, todos meio cheios. "Qual deles mexeu?" Eu perguntei. Ela apontou para o que estava no meio. Eu cheguei perto e dei um chute cuidadoso com a bota. O saco não reagiu. Dei outro chute, mais forte desta vez. Ele tombou de lado, pesado. Vendo que não reagia, peguei o canivete suíço que eu sempre carrego no bolso. Abri a lâmina e rasguei o plástico, decidido a descobrir o que diabos era aquilo. Assim que o saco abriu, eu não consegui processar. Era um amontoado de membros humanos. Mãos, pés, antebraços. Amélia começou a gritar, um grito de pânico puro, e disparou de volta para o carro. Os primos dela também começaram a gritar, tão apavorados quanto ela. Eu travei. Minhas pernas ficaram bambas, quase caí de joelhos em cima daquilo. Eu fiquei em choque total, apavorado, ouvindo só um zumbido alto no ouvido e o meu coração batendo na garganta. Foi um dos primos dela que me salvou. Ele me agarrou pelo braço e me arrastou de volta, gritando: vamos embora, o pessoal daquela caminhonete pode voltar." Aquilo me fez acordar. Eu me joguei para dentro do carro, dei a partida e pisei tudo, levantando uma poeira danada. Assim que dobramos a esquina da casa dela, contamos tudo para os pais de Amélia. Eles imediatamente ligaram para a polícia. Não demorou muito e as viaturas chegaram no local. O sol já estava nascendo. Nós fomos junto com os policiais até lá e logo depois tivemos que ir para a delegacia para prestar depoimento direitinho. A gente ajudou no que pôde.
Mas eu fiz um pedido: que nossos nomes ficassem de fora, que ninguém soubesse que fomos nós. O medo de quem fez aquela barbaridade nos encontrar era gigante. Uns 5 ou 6 dias depois, saiu no noticiário. Os restos eram de bandidos de uma quadrilha barra pesada. Pelo visto, tinha sido um acerto de contas, uma vingança de um grupo rival. No fim, a poeira baixou. Mas o trauma que ficou em mim e na minha namorada foi absurdo. E o pior, o que mais pegava, era o fato de que Amélia jurava que viu aquele saco se mexer. Eu passei meses tendo pesadelos, quase toda noite. Isso quase acabou com meu relacionamento, porque eu simplesmente não conseguia mais passar por aquela estrada. Só de chegar perto, eu lembrava daquela madrugada. Ainda bem que ela me entendeu perfeitamente, porque ela estava passando exatamente pela mesma coisa. Os primos dela foram embora para o estado deles uns dias depois. Antes de partir, a gente conversou sobre o que tinha acontecido. Eles estavam tão traumatizados quanto a gente. Aquela madrugada tinha marcado a vida de todo mundo. A gente precisava de ajuda profissional para processar o que tinha visto. Aqueles sacos de lixo preto viraram presença constante nos meus sonhos durante meses. Mas o que realmente me salvou foi ter Amélia do meu lado, alguém que entendia exatamente o que eu estava sentindo porque vivia o mesmo inferno. A gente se abraçava nos pesadelos, se consolava nos dias cinzentos. Hoje ainda somos juntos. Os pesadelos ficaram raros, mas nunca desaparecem completamente. E eu já aceitei que alguns traumas a gente carrega para a vida toda. Aquela madrugada em Goiânia não foi só um crime que descobrimos. Foi o dia em que entendi que o mundo tem faces muito mais escuras do que qualquer um de nós imagina. Meu nome é Adriano. Há 15 anos dirijo táxi por essas ruas, e se tem uma coisa que aprendi é que cada corrida é uma história. Mas a que vou contar agora não é como as outras. É a mais aterrorizante que já experimentei em toda a minha vida. Isso aconteceu em 2018. Era um dia qualquer, perto das 11 da noite, e eu estava prontinho para ir para casa descansar até a manhã seguinte. Só que bem nessa hora, me ligou meu amigo Fábio, pedindo o favor de levar ele para encontrar uma garota que ele tinha conhecido no Tinder e com quem ele planejava passar a noite. Eu estava muito cansado, então eu disse para ele que sentia muito, mas que era melhor ele procurar outro taxista dessa vez, porque eu estava só ao bagaço e só queria dormir. Mas o cara insistiu. E ainda por cima me disse que estava com o dinheiro contado e que não tinha como pagar o táxi naquela noite. Mas ele prometeu que, assim que recebesse o pagamento dele, ele me pagava em dobro, se eu quisesse. Quer dizer, além de me fazer perder horas de sono, o resultado é que ele também não ia me pagar. Que belo negócio. No fim, eu aceitei. Levei ele até a casa da tal garota. Ela morava num condomínio de luxo em Nova Lima, que ficava numa área bem afastada do centro. Eu deixei ele lá e combinei de buscar ele na manhã seguinte. Naquela hora, era meia-noite. Uma hora que eu deveria estar em casa dormindo. Mas quando comecei a sair do condomínio, puxei pela rua interna do bairro, preparado para voltar. E foi aí que vi, pelo retrovisor, uma mulher parada no portão de uma das mansões, debaixo de uma árvore, como se estivesse esperando por alguém. Por um momento eu pensei em ignorar e seguir meu caminho, mas no fim eu decidi fazer essa última corrida. Afinal de contas, eu já tinha perdido o sono mesmo. Então, eu dei ré até parar do lado dela. Era uma mulher loira, alta, de uns 40 anos, que estava usando um vestido branco curto e folgado, que dava mais a impressão de ser uma camisola. Isso me chamou a atenção, porque estava fazendo muito frio naquela noite e aquele vestido era bem decotado. Essa mulher sentou no banco de trás e eu ajustei o retrovisor para olhar para ela. Aí, ela me pediu para dirigir até um endereço em 7 Lagoas. Isso também me chamou a atenção, porque o trajeto era de mais ou menos 1h30.
Isso levando em conta que era meia-noite e naquela hora não tinha muito trânsito na região. Mas a verdade é que a gente nunca chegou nesse lugar. Ela estava muito quieta. Eu tentei puxar assunto, mas quando eu vi que ela só respondia com sim ou não, eu simplesmente parei de tentar. Era uma mulher muito bonita e dava para notar que ela tinha dinheiro. Mas ela estava meio despenteada. E embora eu não consiga ver direito no escuro, parecia que ela estava sem maquiagem. O único acessório que ela usava era um lenço de seda vermelha, que estava amarrado no pescoço dela. Ela ficou o tempo todo olhando para a janela, mas o olhar dela estava vazio. De vez em quando, as luzes da estrada iluminavam de leve o rosto dela, e davam para ver que ela tinha uns olhos verdes muito bonitos, mas que pareciam perdidos no nada. Vendo que ela não estava muito receptiva, eu decidi ligar o rádio e botar um pouco de música, porque eu senti que o trajeto ia ser mais longo do que eu esperava. Mas quando eu estava a uns 20 minutos na estrada, enquanto a gente passava pelo anel rodoviário, numa área de mata fechada, do nada, ela me pediu para parar e dirigir em direção ao mato. Eu quis pensar que era uma piada, mas aquela mulher não parecia ser do tipo que faz brincadeira desse jeito. Ela insistiu, mas ainda sem olhar para mim, e eu parei o carro, sem saber direito o que fazer. Eu estava desnorteado. Nós dois ficamos em silêncio por uns minutos, eu olhando para ela pelo retrovisor e ela com os olhos fixos na janela. Mas, conforme a gente se aproximava daquela área de mata, comecei a notar que a respiração dela ficava mais acelerada. Seus olhos verdes, que até então pareciam vazios, começaram a fixar na paisagem com uma intensidade que me arrepiou. Era como se ela estivesse reconhecendo o caminho. Quando finalmente passamos por aquela região densa de árvores, ela respirou fundo e com uma voz calma, mas firme, pediu: "Para por aqui. Dirija em direção àquele mato." Até que eu decidi quebrar o silêncio e disse para ela que eu não podia fazer aquilo. Mas não é que eu não podia, é que o negócio começou a me dar medo. Com tanta coisa que acontece hoje em dia, 1000 cenários passaram pela minha cabeça. Que ela podia ser uma criminosa, uma psicopata, ou que tinha capangas no mato me esperando para tráfico de pessoas, ou de órgãos, ou sei lá o quê. O fato é que fiquei com muito medo, mas para minha surpresa, ela só desceu do carro, sem falar uma palavra, e caminhou em direção ao mato, sozinha, como se não fosse nada. Eu fiquei muito confuso, sem entender nada. Eu confesso para vocês que por um momento eu pensei em descer e seguir ela, ou trazer ela de volta. Mas embora eu tenha um pouco de vergonha de admitir, a covardia venceu. Eu só dei meia volta para voltar por onde eu vim. E enquanto eu fazia a volta, as luzes do carro focaram na parte do mato por onde ela tinha entrado. Mas ela não estava mais lá. Eu ainda tentei olhar bem entre as árvores, mas não tinha nada. Era como se a terra tivesse engolido ela. Finalmente, eu fiz a volta e fui embora. Mas eu fiquei com a sensação de que alguma coisa não estava certa nisso tudo. É que foi tudo tão bizarro, que parecia até que eu tinha imaginado. No dia seguinte fui buscar Fábio, mas não quis contar o que tinha acontecido. Na verdade, eu não contei para ninguém, porque agora eu estava duvidando até da minha própria sanidade. Durante 3 dias, a imagem daquela mulher não saía da minha cabeça. Acordava pensando nela, dormia vendo aqueles olhos verdes vazios. Tentava encontrar uma explicação racional para tudo, mas era como bater a cabeça na parede. No entanto, não demorou muito e todas as respostas chegaram da forma mais inesperada possível. Naquele dia, eu saí para trabalhar cedo, como de costume, e passei na padaria para comprar um café e o jornal. E foi ali que levei o maior susto da minha vida. Na primeira página do jornal, estava, em letras garrafais, uma notícia que dizia: após 18 anos desaparecida, restos de Helena Martins são finalmente encontrados, esposa do renomado empresário Ernesto Martins. E embaixo da notícia tinha uma fotografia da mulher,
que, claro, era exatamente a mesma mulher que eu tinha levado no meu táxi aquela noite e que morava exatamente naquela mansão onde eu a peguei em Nova Lima. Quando eu li aquilo, meu sangue gelou e a xícara de café foi parar no chão. Mas isso não foi tudo. Acontece que os restos mortais foram encontrados numa cova rasa, no matagal ao lado do anel rodoviário. Exatamente o lugar onde eu a deixei. Na página seguinte, dava para ver a fotografia do vestido branco, rasgado e desgastado pelo tempo, e do lenço de seda que tanto chamou minha atenção naquela noite, e que, agora se sabe, foi usada para matá-la. A nota esclarecia que o crime tinha sido cometido pelo próprio marido, que só depois de 18 anos confessou tudo. Ele achava que ela o traía, curiosamente, com um taxista. Doido de ciúme, ele a estrangulou com aquele lenço vermelho enquanto ela dormia, na mesma noite do desaparecimento, em 2000. Ele a levou no carro e a enterrou exatamente ali, naquele mato. Aquela noite mudou minha forma de ver o mundo. Não levei apenas uma mulher pelo anel rodoviário, levei alguém de volta para casa, de volta para o lugar onde os restos dela descansavam, esperando serem encontrados. E talvez, só talvez, era exatamente para isso que o destino me colocou ali naquela madrugada fria, para ser o condutor final de Helena Martins até o seu repouso eterno. Se aquele homem não tivesse aparecido gritando no meio do nada, eu não estaria aqui para contar essa história. Nós estávamos a 5 metros de uma queda mortal e nem sequer sabíamos. Tudo começou quando minha irmã mais nova tinha acabado de se formar no ensino médio. Como presente de formatura, minha mãe e eu decidimos levá-la de férias para Pipa. Éramos só nós 3 na família: eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai faleceu quando ainda éramos bem pequenas, então minha mãe trabalhou e cuidou de nós. Embora tivesse alguns relacionamentos, ela nunca mais se casou. Todas nós estávamos muito animadas com essa viagem, planejamos tudo por meses. Só que a gente teve um monte de problema bem na hora de sair. Primeiro, minha irmã perdeu a identidade. Logo depois, minha mãe fez um corte feio na mão enquanto picava tomates para o café da manhã. E como se não bastasse todo esse atraso, quase pegando a estrada, o pneu do meu carro furou. Aí percebi que não tinha estepe. Tive que chamar um táxi e ir comprar não um, mas 2 pneus, porque eu não podia fazer uma viagem longa daquelas sem um estepe. A gente acabou saindo muito mais tarde do que tinha planejado. Era eu quem ia dirigindo, mas sempre tive muito medo de dirigir em estrada à noite. Minha mãe não sabia dirigir. Minha irmã nunca tinha dirigido de noite em estrada. Então eu é que tinha que dirigir, mesmo com meu medo. Por causa do atraso, ia ter que ser assim, não tinha jeito. A reserva da pousada já estava feita para aquela noite. Então nós seguimos viagem sem perder mais tempo. Mas, sabe, mesmo eu tentando acelerar o máximo que dava, a noite estava caindo. A gente já estava naquele trecho bem isolado da BR, horas depois de sair, cruzando o que parecia ser o sertão, e a gente ainda estava bem longe de Pipa. Olhei para o painel e percebi que tinha menos de meio tanque de gasolina. Por sorte, o próximo posto de gasolina ficava a menos de 20 minutos. Então não tinha muito com o que se preocupar, eu achei. Mas quando chegamos lá, o posto estava fechado. E aí sim, comecei a ficar preocupada. Procuramos no mapa do celular onde era o próximo posto, mas não tinha nenhum por perto. O mais próximo ficava a pouco mais de 1 hora dali, e a gente já estava quase na reserva. Seria muito difícil conseguir chegar. Mas aí vi que tinha um que ficava a uns 30 minutos. O problema é que ia ter que desviar da BR. Esse posto ficava num povoado, um lugar muito pequeno, a alguns quilômetros de distância, e para chegar lá, a gente tinha que entrar numa estrada de terra. Mas não tinha alternativa. Era isso ou ficar parada no meio da estrada, sem gasolina, no escuro. Dirigi mais alguns quilômetros e, de fato,
encontramos a tal estrada de terra, à direita. A primeira coisa que notei é que ela parecia sinistra. Estava muito escuro, era um caminho bem estreito, com mato alto e árvores dos dois lados. Além disso, a gente tinha que ir devagar, com muito cuidado, porque o caminho era cheio de buracos e pedras. Nós três ficamos tensas. E fala sério, como não ficar? Éramos 3 mulheres, sozinhas, num carro, entrando num lugar desconhecido no meio da noite. Mas além dessa tensão óbvia, comecei a sentir uma sensação estranha, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Minha mãe reclamava do corte na mão, mas eu sentia um frio na espinha, e o meu instinto não estava errado. Nós entramos naquela estrada de terra e parecia que não tinha fim, parecia uma eternidade. Mas depois de alguns minutos começamos a ver as luzes do tal povoado, mas ainda faltava um bom pedaço. Continuei dirigindo devagar e, de repente, começamos a ver bem lá longe uma espécie de procissão. Era um grupo grande de pessoas, todas vestidas de preto, que caminhavam devagar pela estradinha, indo na direção do povoado, ou pelo menos parecia. A gente achou aquilo bem estranho pela hora, sabe? Parecia um enterro, um cortejo fúnebre. Mas pensei que, sei lá, podia ser algum costume do pessoal daquele lugar. Embora, sendo bem sincera, a cena era bem macabra. Começamos a nos aproximar devagar e, como não dava para ver nada além daquele grupo de pessoas andando na frente, decidimos seguir a procissão. Pensei que, de alguma forma, eles nos levariam até o povoado. Afinal, para onde mais eles poderiam estar indo? Nós seguimos eles por um trecho, mas, de repente, vimos umas luzes se aproximando atrás da gente. Elas acendiam e apagavam o farol alto, tipo um sinal de alerta. Por um momento, pensei que era alguém querendo me ultrapassar, mas não tinha como eu ir mais rápido com aquela procissão na nossa frente. Então não parei, mas aí vi pelo espelho retrovisor que aquele carro, que parecia ser uma Pampa antiga, parou. O motorista deixou os faróis ligados, ficou na frente da picape e começou a fazer sinais desesperados para nós com os braços. Naquele momento, decidi parar o carro. E então, ele veio correndo até onde a gente estava. Ele se aproximou da minha janela e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, gritou: "Você não está vendo? Vocês querem morrer? Ou que diabo é isso?" Eu fiquei muda. Mas aí consegui dizer que não sabia do que ele estava falando. Então o homem me olhou como se eu fosse maluca e disse: "Por acaso você não está vendo? Ou você quer mesmo se jogar desse penhasco?" Fiquei completamente desnorteada. Mas aí olhei para a frente de novo. E a procissão não estava mais lá. E a estrada também não. A gente estava no meio do mato, e o que é mais assustador, a apenas 5 metros na nossa frente tinha um penhasco enorme que dava para ver claramente. Era tão grande que devia ter no mínimo uns 10 metros de profundidade. Perguntei para o senhor se ele tinha visto aquelas pessoas no caminho. Ele ficou confuso. "Que pessoas? Aqui não tem nada disso. Só vi seu carro saindo da estrada há uns minutos." Fiquei totalmente gelada. Olhei para onde estavam minha mãe e minha irmã, e elas estavam tão chocadas quanto eu. Quando desci do carro com cuidado extremo para ver direito, percebi que aquele penhasco dava num rio seco lá embaixo, cheio de pedras gigantes. Teria sido fatal. Olhei para o senhor e perguntei onde estava a procissão. Então o senhor olhou de volta para mim e disse: "Que procissão? Aqui não tem nenhuma procissão. O que tem é vocês 3 quase se jogando de um penhasco." Eu estava tão confusa, tão perdida, que tudo o que conseguia fazer era balançar a cabeça negando. Mas naquele momento, olhei por cima do ombro do senhor e perguntei onde estava a estrada de terra. Ele me respondeu que eu tinha saído dela mais ou menos 1 quilômetro atrás e que, quando viu meu carro indo para aquela direção, começou a me seguir, porque sabia que a única coisa que tinha ali era aquele penhasco que dava para o rio e que contornava uma boa parte do povoado. O senhor me disse que achava que eu tinha me perdido, mas que não entendia como eu não tinha percebido que estava dirigindo por cima de um monte de mato.
e que, da distância que eu estava, já devia ter visto aquele penhasco enorme na minha frente fazia um bom tempo. Era verdade. Eu estava tão focada naquela procissão que meu cérebro parecia estar ignorando o que tinha na minha frente. Era como se estivesse hipnotizada por aquelas pessoas. Nós contamos para ele o que tinha acontecido e ele ficou muito surpreso. Ele disse que era mecânico e viajava entre os povoados da região, consertando carros e trazendo peças. Naquela noite, estava voltando mais tarde que o de costume. Se tivesse saído meia hora depois, não teria visto vocês, ele disse. Ele disse que tinha ouvido muitas lendas daquele lugar, mas que nunca tinha escutado nada parecido com o que a gente tinha acabado de contar. Depois disso, o Senhor nos guiou de volta pelos caminhos que ele conhecia bem. Conseguiu contornar aquele penhasco e nos levar de volta para a estrada de terra. Finalmente, chegamos ao povoado e conseguimos encher o tanque. Naquela noite, decidimos pagar uma pousada e ficar por ali mesmo. Eu não tive coragem de seguir em frente. Saímos no dia seguinte bem cedo e continuamos nosso caminho para a Pipa sem nenhum outro incidente. Nós nunca descobrimos a verdade sobre aquela procissão. Às vezes, fico pensando se aquilo era real ou se meu subconsciente criou aquela ilusão para me impedir de seguir em frente. Até hoje não sei se foi alucinação, entidade sobrenatural. O que mudou foi minha fé. Depois daquele dia, passei a acreditar que existe algo maior nos cuidando. E aquele senhor, ele se tornou parte da história da minha vida. Um estranho que virou herói. Sou pediatra, meu nome é Ana Teresa. A história que vou contar hoje marca minha vida não apenas pelo medo que me proporcionou, mas principalmente pela tristeza profunda que eu carrego até agora. Naquela noite, eu estava no carro com meu pai e meu irmão mais novo, indo para uma área rural chamada Pedrinhas, um vilarejo costeiro, pequeno e humilde, onde eu ia fazer um trabalho voluntário junto com outro grupo de médicos de várias especialidades. Naquele mesmo dia de manhã, o ônibus que tinham arranjado para a gente tinha saído, mas eu perdi o ônibus porque tive que atender uma emergência no hospital onde eu trabalho. Então, pedi para o meu pai para me levar. E como eu ia ficar lá no vilarejo durante 15 dias e a viagem tinha umas 8 horas de duração, pedi também para o meu irmão, de 20 anos, vir com a gente para fazer companhia ao papai durante aquele trajeto longo e cansativo da noite. Ele aceitou e veio com a gente. Nesse dia, eu saí do hospital por volta das 14 horas e a gente demorou quase mais uma hora se organizando e me certificando de que eu estava levando tudo de que precisava. Por causa disso, acabamos saindo lá pelas 3:30 da tarde. Isso me preocupava, porque eu sabia que a gente ia pegar a noite na estrada e eu não gostava de dirigir no escuro, especialmente porque um bom trecho de Pedrinhas era por estradas de terra e em péssimo estado. E eu sabia que meu pai não enxergava muito bem no escuro. A única coisa que me tranquilizava um pouco é que naquela região não tinha muito movimento de carros e o nosso carro tinha faróis bons. Mas, tirando isso, a viagem estava indo muito divertida. Durante o caminho, a gente ia conversando, ouvindo música e fazendo piada. Meu pai tem muito senso de humor, então é bem difícil ficar de mau humor perto dele. Como saímos um pouco tarde, logo começou a escurecer. Quando já era noite, por volta das 23h30, a gente chegava nos últimos povoados antes de Pedrinhas. A verdade é que aquela região toda era muito bonita. Tinha muitos vilarejos de pescadores bem pitorescos. Em alguns trechos, o mar ficava bem perto da estrada. E nessa parte, eu lamentei muito que estivesse de noite e também que eu estivesse correndo contra o tempo, porque, na verdade, eu adoraria ter parado no acostamento e aproveitado para tomar um bom banho de praia. No entanto, logo saímos da estrada que beirava essa parte da costa e entramos numa zona agrícola, onde tinham enormes plantações de cana dos dois lados da estrada.
Quando a gente já estava há uns 15 minutos naquela estrada longuíssima, onde literalmente não se via uma casa por quilômetros, nós vimos, lá longe, uma menininha de não mais que 7 anos que vinha na direção contrária, pedalando uma bicicleta. Lembro que nessa hora todos nós ficamos em silêncio total e meu irmão brincou: "Olha aí, a menina fantasma da estrada!" Mas, bem nessa hora, as luzes do carro ofuscaram ela e ela perdeu o controle da bicicleta, caindo de lado no asfalto. Meu pai encostou o carro imediatamente. Mas aí nós vimos as luzes de um caminhão enorme vindo em alta velocidade. E antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa, aquele caminhão enorme passou por cima dela. Lembro que todos nós gritamos ao mesmo tempo e logo depois prendemos a respiração, totalmente paralisados, enquanto aquele caminhão enorme e comprido passava por cima do local onde a pequena caiu. Eu estava completamente horrorizada e lembro de ter sentido uma dor muito forte no peito. Em uma fração de segundo, todos nós descemos do carro e corremos até o lugar onde ela estava. Mas quando chegamos, nada. Não tinha nada. Não tinha rastro da menina nem da bicicleta. Só a estrada vazia e silenciosa. A gente ficou muito desnorteado, porque os faróis do nosso carro iluminavam o lugar perfeitamente. Dava até para ver todo aquele trecho da estrada e grande parte dos arredores. Mas enquanto estávamos ali, parados no meio do nada, totalmente congelados de choque, nós vimos um trator chegando. Era estranho porque, naquela hora da noite, não era comum passar ninguém por ali. Ele parou bem na nossa frente. O motorista desceu do trator. Um homem de uns 40 anos se aproximou da gente e disse: "Não procurem, ela não está aí, ela não é real." E o caminhão também não. A gente continuava mudo. Não estávamos entendendo nada do que estava acontecendo. Aí meu pai quebrou aquele silêncio pesado e perguntou para ele: "Você já viu ela?" O homem balançou a cabeça dizendo que sim e falou: "Uma vez. E quase todos os viajantes que passam por aqui também já viram. Pelo menos uma vez." "Quem era essa menina?" eu perguntei. E então ele fez um sinal para que a gente o seguisse. Caminhamos uns metros para a frente. Ali, bem à beira da estrada, tinha uns arbustos densos. O fazendeiro começou a afastar os galhos cuidadosamente, revelando uma pequena capelinha escondida entre o mato e os arbustos. O fazendeiro conhecia bem aquele trecho, porque passava ali todo dia com o trator levando cana. Por isso sabia aonde ir. Dentro da capelinha tinha um anjinho de gesso e uma pequena cruz de metal. Nela estava escrito o nome da menina. E embaixo estava escrita a data que ela nasceu e a data da sua morte, que foi em 17 de abril de 1997. Eu preciso dizer que isso aconteceu com a gente no ano de 2013. Ou seja, naquela época, já fazia 16 anos que a pequena tinha deixado este mundo. O fazendeiro explicou que aquela menina era filha de um casal que morava numa fazendinha ali perto. Segundo o que ele conhecia, ela costumava sair para andar de bicicleta no fim da tarde, como qualquer criança faz. Mas, infelizmente, naquele dia, ela foi até a estrada. E foi quando aconteceu o acidente terrível que a gente viu. Ao ouvir isso, eu não consegui deixar de sentir uma tristeza profunda, porque partiu meu coração pensar que a alma daquela pequena tinha ficado presa naquele momento horrível, como numa espécie de looping eterno. Depois disso, a gente se despediu do fazendeiro e agradeceu a ele por ter tido o trabalho de vir e explicar tudo pra gente. Ele disse que não era nada, que a gente podia contar com ele se voltasse por ali de novo e seguiu o caminho dele. Enquanto isso, nós fizemos o mesmo. Entramos no carro e seguimos nosso rumo. Mas, depois desse incidente, logicamente, a viagem não foi mais a mesma. Passaram mais de 10 anos desde aquela noite na estrada de Pedrinhas. Mas toda vez que passo por um vilarejo ou uma zona rural, aquela menina vem à minha mente.
Não consigo deixar de pensar em como deve ser terrível estar presa em um único momento para sempre, revivendo a mesma tragédia eternamente. Como médica, dedicada a cuidar da vida, essa história me transformou. Hoje, entendo que existem sofrimentos que vão muito além do físico e que algumas almas talvez precisem de mais que orações. Precisem que alguém, em algum lugar, nunca esqueça delas. Já faz 5 anos que trabalho num grande centro de distribuição lá na região de Campinas, a umas 2 horas de São Paulo, onde eu moro. Por causa disso, tenho que rodar todo santo dia para chegar no trabalho. Mas além da distância, as estradas que preciso pegar diariamente são bem conhecidas por serem perigosas. É a rodovia Anhanguera. Quem é daqui sabe como ela fica à noite. Um lugar com muito crime, especialmente na saída da capital. Por isso, sempre tento voltar para casa o mais rápido possível. Assim que entrego meu turno, às 5 da tarde, entro no carro e pego o caminho de volta, antes que a noite me pegue de vez na estrada. Normalmente, chego em casa por volta das 7:30 da noite. Em São Paulo, a essa hora, já é noite fechada há tempo, mas pelo menos pego a estrada enquanto ainda tem claridade lá em Campinas. Só que teve uma noite que, por causa da negligência de um colega, foi impossível sair cedo. Não foi só eu. Todos os outros precisaram ficar várias horas extras para resolver um problema lá no galpão. Sem entrar em detalhes, o fato é que quando finalmente saí, já passava das 8 da noite. Confesso que estava bem nervoso. Tenho esposa e 3 filhos que dependem de mim e me esperam em casa. Abasteci rápido antes de pegar a Anhanguera. Quando entrei na rodovia, eram quase 9 horas. Só me restou rezar para chegar bem naquele caminho escuro e perigoso. Felizmente, nessa noite, a lua estava cheia. Então o caminho tinha iluminação e tinha bastante movimento de carros. Quer dizer, não estava tão sozinho quanto de costume. Devia ser porque era sábado. Durante a primeira hora de viagem, tudo correu bem. Não vi nada estranho, nada fora do normal. Nessa rodovia, a maioria dos veículos que passam são caminhões e carretas, já que é a principal ligação logística do estado. Essa é uma razão pela qual ela é considerada tão perigosa. Além de ter muitos piratas do asfalto, também acontecem acidentes, a maioria por negligência dos motoristas de caminhão. Por isso, sempre dirijo com cuidado. Depois de rodar por mais de 1 hora, rezando para que nada de ruim acontecesse, cheguei na praça de pedágio que fica no meio do caminho. Todo dia passo por ali para pegar o trecho mais seguro da rodovia. Então, como faço todos os dias, só que bem mais tarde, parei na frente de uma das cabines. As outras pareciam estar vazias. Baixei o vidro para pagar, mas a moça que estava na cabine parecia muito distraída. Falei com ela várias vezes e ela não respondeu. Achei aquilo muito estranho, porque ela não parecia estar fazendo nada. Estava só olhando para frente, mas por mais que desse boa noite, ela nunca virou para me olhar. Naquele momento pensei que talvez estivesse brava com alguma coisa ou não estivesse sendo bem tratada no trabalho. Sei lá. Mas aí vi um senhor que apareceu de repente na janela da última cabine, fazendo sinal para eu ir até lá. Fiz sinal para ele, avisando que já estava indo. Virei para o lado daquela moça para reclamar, mas ela tinha sumido. Senti um arrepio estranho na espinha. Onde ela tinha ido? A única porta da cabine ficava do meu lado. Se ela tivesse passado por ali, eu teria visto. Mesmo assim, não dei muita importância. Presumi que talvez houvesse outra porta do outro lado e dirigi para a última cabine, onde estava o outro funcionário. Estava preocupado e com pressa de chegar, e ainda faltava bastante estrada. Quando cheguei lá, ele logo falou: "Ó, desculpa aí, essa é a única aberta agora." Me entregou o recibo, mas mesmo com pressa, perguntei por que a cabine onde estava aquela moça, a primeira, não estava funcionando. Ele me olhou estranho. "Que moça?" Descrevi. Cabelo vermelho, comprido, estava na cabine 1. Quando ouviu minha descrição, o homem deu uma risada nervosa e começou a balançar a cabeça. Ele me olhou de um jeito que me deixou com medo
e perguntou se era mesmo verdade que eu tinha visto aquela moça ali. Disse que sim, muito sério. Aí o senhor me contou que uma semana atrás, um carro de luxo que, segundo a polícia, sequestrou a jovem que trabalhava exatamente naquela cabine. E até hoje, ninguém sabia de nada dela. Por isso, a outra moça que trabalhava com ela tinha pedido demissão. Estava em pânico de acontecer a mesma coisa. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Um fantasma? Aquela moça realmente estava morta? Meu coração começou a bater acelerado. Calafrios tomaram meu corpo inteiro. Se aquilo que eu tinha visto era o espírito dela, significava que ela não tinha escapado com vida daqueles homens. Talvez ela estivesse presa ali, esperando alguém para contar sua história. Talvez precisasse de alguém para denunciar o que tinha acontecido. Voltei para casa pensando nisso o caminho inteiro. Não conseguia parar de imaginar o desespero da família dessa moça. Eles não sabem onde ela está, não sabem o que aconteceu, mas com certeza ainda guardam aquela pontinha de esperança. Uma esperança que eu sei que nunca vai se concretizar. E desde aquele dia, fico pensando se deveria ter contado para alguém. Se deveria ter ido à polícia, mas quem acreditaria em mim?